Capítulo 237 Record. Registro. Ronco. Ronco. Na estrutura em ruínas, o Partido dos Heróis enfrentou dificuldades para avançar. Temos de encontrar uma saída. Se as coisas continuarem assim, bem, todos fiquem presos aqui. De olhos fechados, o paladino orou, e um breve silêncio os envolveu. Não podemos abandonar o herói! Exclamou Venner, quebrando a quietude. Eram a festa do herói. Prontos para nos sacrificar pelo herói a qualquer momento. Venner gritou apaixonadamente. Mesmo que acabemos enterrados, devemos ficar ao lado dos heróis até o fim. O herói estará seguro mesmo se o prédio desabar. O paladino e eu tomamos precauções. Ariane interveio, interrompendo o fervor de Venner. A nossa prioridade deve ser garantir a segurança dos restantes sobreviventes. Ariane deslocou sua atenção, dirigindo-se às empregadas assustadas que ficavam apreensivas ao fundo. Nobres foram evacuados, mas muitas empregadas continuam dispersas. Temos de os ajudar. Quem supervisionou a cerimônia de posse hoje? Eles são da mansão Starlight, escolhidos por sua experiência, veio a resposta. Se forem eles, não será um aborrecimento. A maioria das empregadas resgatadas do prédio pelo Partido dos Heróis eram, na verdade, servas da mansão Starlight. Mas ainda é demais para arrastá-los em uma situação como essa. No entanto, por mais competentes que fossem, ainda estavam muito longe da batalha. Ficaram sem alternativa. Nossa prioridade deveria ser escapar em vez de perseguir Frey. Reconhecendo a dificuldade de continuar a perseguição de Frey, Venner cerrou os dentes e dirigiu-se ao grupo. Ronco. Outro forte tremor sacudiu o prédio, interrompendo sua fala e fazendo-a desmoronar. Não podemos morrer assim. Na tensão crescente, Alice bateu friamente na parede distorcida pelo feitiço de distorção espacial e murmurou. Preciso enfrentar Frey. Suas palavras arrepiantes rapidamente cativaram a atenção de todos. Devo. No entanto, ninguém contestou sua declaração. Afinal, apenas algumas pessoas realmente gostaram dos novos capítulos de Frey.ao em NU-VELBIN.com. Seu nome é Alice, certo? Sim. No entanto, o prédio abrigava uma multidão considerável. Então, por que você guarda tanto ressentimento contra Frey? Isole, vestido com armaduras pesadas e movendo-se firmemente com o partido do herói em meio ao prédio em colapso, fez a pergunta a Alice com uma voz suave. Alice estava procurando uma saída com o grupo, mas quando ouviu Isoledes um pouco sondando a investigação, ela caiu em pensamentos profundos. Ele oprimiu os plebeus, tirou minha liberdade e me estuprou todas as noites. Ela falou em tom arrepiante. Todas as noites, ele entra no meu quarto com aqueles olhos arrepiantes que não suporto a repulsa. Quando eu evito meu olhar, incapaz de encontrar seus olhos eventualmente, eu perco a consciência. E quando acordo, é de manhã. Tomada de vergonha, Alice mordeu o lábio tão intensamente que sangrou. Não consigo sacudir o pensamento de Frey estalando os dedos em mim com uma expressão aliviada enquanto observava o nascer do sol. Não sei o que aconteceu no intervalo entre essas memórias, mas não tenho noção de mais nada. Concluiu. Um ar de solenidade envolvia os arredores. O boato sobre Frey coagir os servidores tem circulado. É um tópico comum entre os servos da mansão que recentemente se juntaram à família imperial. Eu esperava tanto. Naquele silêncio, Venner murmurou com um sorriso. É quase como uma história de fantasmas. Isole contestou sua declaração. Desculpem-me por um momento. Usando uma expressão desagradada, ela silenciosamente entregou algo a Alice. Por quê? O que você é, HM? Sem querer aceitando o que Isole ofereceu, Alice começou a parecer intrigada. O que é isto? Ela segurava um anel branco na mão. Foi o anel de pureza que Isole descobriu nas roupas de Frey quando ele foi miniaturizado. Poucos sabiam, mas Isole, que havia sido testado com a pedra de pureza como candidato a liderar os paladinos, entendeu como o anel funcionava. Incrível!
Se Frei a tivesse violado de alguma forma, o anel teria instantaneamente ficado preto. No entanto, o anel em sua mão ainda brilhava branco. Com licença. Isolde não conseguiu encontrar palavras nesta situação inacreditável. Ela rapidamente pegou o anel de volta de Alice e o deu para as empregadas que estavam atrás delas. Isso está me fazendo perder a cabeça. O anel ainda permanecia branco. Um dia, o inferno também sente desconforto. Alice e seu grupo bateram na saída bloqueada e nas paredes. Enquanto falava, Isolde, quieta até então, virou-se para Ariane. Anúncios por Pub Future. Você tem um motivo para odiar Frei? Ele levou meu amigo embora. Mas Irina parece gostar dele. É um feitiço. Sei que a última inspeção aleatória não encontrou manipulação. Ariane calou-se. Algo é estranho. Isolde começou a murmurar com um franzir da testa. O que é que está a fazer? Venir, por que você odeia Frei? Ela perguntou quando Venir se aproximou dela. Lembro-me de vê-lo na casa de Freis quando você era mais jovem. Isso foi há muito tempo. Você se lembra de comer pão de centeio com ele? Venera cortou firmemente. Acabaram com esse tipo de comportamento infantil. Eve cortou laços com a família Starlight. Agora, eu sou cavaleiro de escolta Rubis. Ela falou com um olhar frio. Quanto a Frei, inimigo de Rubis, vou matá-lo sem piedade. Isolde ficou em silêncio por um momento ao ouvir isso. Isso mesmo, Frei é ruim. Devemos matar Frei. Svi. Ferloche exclamou com uma expressão séria, e Isolde silenciosamente sacou sua espada. Frei. O que é? Enquanto falava, começou a exalar uma forte aura. Everyone seems to hate you. Calma. Aqui não. Surpreso com sua reação, Venir tentou impedi-la. Bate Donton Vorri. Zip. E will cut down all that threatens you. Repentinamente. E o Ambly den all. Espada de Isolex cortada pelo ar. Boom. O que? O barulho abrupto e a nuvem de poeira assustaram a todos. Voou. Suas bocas se abriram incrédulas enquanto a poeira se dissipava, revelando uma parede quebrada. Mesmo o Partido dos Heróis, com todos os seus esforços, não conseguiu danificar o espaço distorcido. Mas Isolde a quebrou apenas com sua espada. Então vamos lá. Enquanto todos olhavam para Isolde como se olhassem para um monstro, ela agiu como se não fosse grande coisa e começou a andar para a frente. Logo depois, como se suas pernas tivessem cedido, ela se ajoelhou e caiu. Professor. Está bem? O atrapalhado riu para e correu para o seu lado. Não estou bem. Por algum motivo, Isolde, com o rosto visivelmente ruborizado, acenou para eles e se levantou. Então guiamos o caminho. Ela começou a andar para a frente, visivelmente balançando. Why did? Sentindo uma sensação de frio se espalhando por todo o corpo, ela começou a suar frio e olhou para dentro de sua armadura. Frei, wake up. Anúncios por Pub Future. Calcule quanto pode ganhar investindo $100 em Amazon e outras ações em rápido crescimento. Calcule quanto pode ganhar investindo $100 em Amazon e outras ações em rápido crescimento. Outchovafantas.com. Rustli. Como Freis Miniaturization Spell acabou, ela teve que escondê-lo até que os feitiços esfriassem. O lugar mais adequado para escondê-lo era dentro de sua grande armadura decorativa. Inicialmente, ela pretendia manter Frei lá temporariamente. No entanto, quando o Partido dos Heróis quis inspecionar a armadura, ela erroneamente alegou que estava usando-a e perdeu seu tempo. Dentro da armadura, ainda amarrada a Isolde, Frei agarrou-se à cintura, com as barrigas apertadas. Despertado pelo movimento contínuo, ele olhou para Isolde de dentro da armadura com uma expressão lânguida. Mesmo que seja sufocante, aguente um pouco mais, Frei. Isolde olhou para ele com olhos trêmulos e sussurrou, atento ao Partido dos Heróis que a seguia.
Encontrei uma saída. Se continuarmos assim, podemos escapar desse prédio. Miau. Frei, olhando para ela, soltou um miado de gato com um sorriso brilhante, deixando-a desnorteada. O que é isso? Isolde, não particularmente habilidoso em magia, desconhecia um fato crucial. Após o término da duração dos feitiços de miniaturização, reutilizá-lo sem qualquer quebra afetou o alvo como efeito colateral. GRRR. Durante o período de resfriamento, ele agia como o animal em que se transformava. Uf! No entanto, sem saber disso, Isolde demonstrou uma paciência extraordinária e seguiu em frente. Sorver. Dentro da armadura, Frei, agarrado a ela, fechou os olhos com força e a lambeu suavemente, fazendo-a cambalear mais uma vez. Observando-a, Venner e Alice, tendo recebido o mapa de rastreamento de Ariane, trocaram olhares. Aia. Com o rosto pálido, Rosvin empurrou o prédio em colapso, respirando forte. O que é isto? Embora os espaços ainda estivessem distorcidos, muitos foram destruídos devido ao desabamento do edifício, permitindo que Rosvin se movesse mais rapidamente. O que está acontecendo na Terra? No entanto, seu coração permaneceu em um estado de caos. A janela do sistema apareceu de repente, algo que Rosvin estava esperando. Ruby ainda estava falando com ela com uma expressão arrepiante, mas sua mente estava em outro lugar. The Ineffective Potion. 12 fotos e Maidruin End That Wall. Sistema auxiliar. F. A janela com uma parte de um nome que a aterrorizava desde antes e, embora curto, carregava um poder radical. Could it refer to Ferloche? Ha. Ela forçou um sorriso e murmurou para si mesma, mas já tinha um palpite. Mas isso não faz sentido. No entanto, ela não podia aceitar. Hoje mesmo ele atacou o herói, não é mesmo? Por isso, encostou-se à janela e murmurou mais uma vez. Gravação automática de provas 1%. HM? Ela inclinou a cabeça ao ver a mensagem que apareceu diante dela. Registrando as verdades do mundo observadas pelo ajudante. As cenas gravadas ajudarão a afastar a escuridão em um futuro distante. O quê? E então, enquanto ela olhava fixamente para aquela mensagem. Stop it. Stay still. Ao ver a cena que apareceu diante de seus olhos, ela pareceu chocada. Isto é. No vídeo da sala de espera, Ruby estava em cima de Frei, prendendo e lambendo seus lábios. E don't want this. Rosvin ficou sem palavras ao ouvir os gritos lamentáveis de Frei no vídeo. Capítulo 238 Onde há trevas, também há luz. Onde há escuridão, também há luz. Todos, afastem-se. Isolde ergueu sua espada com um olhar aguçado. Zumbido. Simultaneamente, a energia começou a se acumular em sua espada. Melhor dar um passo atrás. Todos sentiram uma sensação arrepiante, não de sua habitual mana lisa, mas de uma mana que parecia puramente mortal. Eles ouviram seus conselhos. Bum! Quando ela liberou sua energia de espada, as paredes desmoronaram alto. Foi a 11ª vez que ela quebrou um muro. Uf. No entanto, devido às consequências, Isolde novamente caiu para um joelho. Você está bem. Sou bom. Isolde levantou-se e dirigiu-se à empregada próxima. Só uma coisa. Ela questionou uma empregada visivelmente mais baixa e de aparência mais jovem. Há realmente rumores entre os servos de que Frei os agrediu? Que? A empregada, com hematomas no braço, inclinou a cabeça. Esse boato está circulando. A empregada, então, falou com uma expressão séria. Sussurros, contos assustadores e piadas circulam há algum tempo, mas muitos não acreditam. Realmente? Sim, ele sempre pareceu odiar a nós, os servos, e nunca se incomodou conosco. Nunca tocou em ninguém. Enquanto a empregada baixava a cabeça, Isolde ponderou. Mas, ultimamente, os rumores estão se espalhando por toda parte. Que tipo?
Talvez depois que os investigadores verificaram a mansão. Fizeram então perguntas estranhas. Gostou do quê? Isolde perguntou severamente, fazendo a empregada falar com medo. Você foi levado por Lord Frey à noite? Você tem lacunas de memória? Perguntas como essas eram comuns, e algumas empregadas domésticas chegaram a ser questionadas diretamente se foram agredidas. E o que disseram? A maioria dos servidores negou ter sido agredida. Falavam apenas de agressões verbais ou ameaças. Isolde calou-se, e a empregada continuou cautelosamente. Mas alguns servidores mal-intencionados exageraram na história. Eu entendo. Alguns chegaram a receber propina. Todos foram recrutados pelo Partido dos Heróis. Isolde cerrou os dentes ao ouvir isso. Aqueles que falavam bem ou defendiam acabavam com tarefas tediosas para a família imperial. Isso é frustrante. A maioria das empregadas resgatadas, que estavam presas no prédio e não puderam evacuar, eram aquelas designadas pela família imperial. Depois de explicar, a empregada discretamente recuou, notando a falta de reação de Isolde. Servos do Partido dos Heróis, investigadores da família imperial e da igreja, eu lhes disse explicitamente para obter minha aprovação. Isolde, parado, murmurou com uma expressão confusa. Mal matá-los. Uma aura ameaçadora a cercava, direcionada àqueles que espalhavam falsos rumores sobre seu senhor. Venir. Sim. Depois de ponderar um pouco enquanto emanava uma aura feroz, ela finalmente falou. Se você voltar a trazer rumores não confirmados, você não estará contra uma parede, mas enterrado no subsolo. Eu entendo. Depois de avisar Venir, ela começou a caminhar para frente lentamente. Passo, passo. A enorme armadura de Isolde fez com que seus passos ecoassem por todos os lados. Suspirar. A raiva dos Isoldes não havia diminuído completamente. Então. Isolde falou abruptamente enquanto caminhava rapidamente. Uma jovem empregada, sem saber quando sair e buscando pistas, parecia apavorada ao seu lado. O que você disse sobre Frey que o levou até aqui? Bem, você vê. Isolde suavizou a expressão e perguntou, levando a empregada hesitante a falar devagar. Eu disse que ele não era totalmente ruim. Que? Não, quer dizer, ele é ruim, mas não é ruim. Por que você achou isso? Quando Isolde perguntou, a menina fechou bem os olhos e começou a explicar. Eu vendia verduras em um beco com meu irmão mais novo. Vender legumes? Sim, Ruby era um cliente regular. Ela sempre nos dava uma moeda de ouro. Isolde olhar aguçado para a menção de Ruby. Sempre que ela vinha, nos sentíamos felizes, mas os negócios sempre eram ruins por algum motivo. Sem saber da reação de Isolde, a jovem empregada continuou sua história. Então, meu irmão doente não pôde ser tratado um dia, alguns bandidos quase nos levaram, mas Sir Frey, ele os derrotou. Ele te salvou? Ele nos tomou como escravos. A expressão dos Isoldes escureceu ao ouvir isso. Mas a vida não era tão ruim. Conseguimos boa comida, melhores condições de vida, era melhor do que viver nas ruas. Realmente? E até tratou meu irmão. Bem, Lulu fez isso, mas foi com dinheiro de Freys, de qualquer maneira. Ao ouvir isso, Isolde perguntou com um olhar intrigado. Então por que você diz que ele é um pouco ruim? Ele disse que salvou meu irmão para fazê-lo trabalhar como escravo para sempre. Em seguida, ela inchou as bochechas e acrescentou. Além disso, ele muitas vezes bateu em Cania. Era o nome dela. E Irina também. Frey bateu-lhes? Ouvi gritos à noite. A expressão dos isóteros tornou-se ainda mais sombria. Quando perguntei, eles evitaram o contato visual e admitiram que Frey estava por trás disso. Anúncios por Pub Future. Tudo bem, eu entendo. Mas, mesmo que ele esteja mal, minha vida melhorou um pouco graças a ele. A menina falou com uma voz ligeiramente trêmula enquanto olhava para Isolde.
Eu ainda tenho que pagar a dívida para o tratamento de meus irmãos muitas vezes, mas sou grato pelo tratamento de sua doença rara, e as refeições foram realmente deliciosas. 1. Talvez as pessoas atrás de nós o tenham defendido porque receberam, sem saber, ajuda como eu? Muitas pessoas queriam voltar para a mansão, mas seus pedidos foram negados. Afirmou a menina. Eu estava confortável lá por causa do meu irmão, mas fui expulso da última vez que fui lá. Ela murmurou, usando uma expressão sombria, a cabeça abaixada. Não gosto das tarefas atribuídas pela família imperial. São sempre estranhos. Sauvage. Isolde olhou para ela brevemente, depois acariciou suavemente sua cabeça. É por isso que não vou desistir de ensinar. Depois de um tempo, ela sorriu suavemente e murmurou. Por mais sujo que seja o solo, mudas bem cuidadas vão crescer e mudar o solo. Então, um silêncio prolongado encheu o ar. Depois de terem viajado por um tempo, viram outro muro. Isolde respirou fundo. Yaa! Com um grito, uma poderosa energia de espada disparou. Bum! Isolde quebrou a 12ª parede no espaço distorcido. Hoje é um pouco mais fácil. Ela se preparou para se movimentar com uma expressão mais descontraída. Ufa! De repente, ela emitiu um som peculiar e sentou-se. Você está bem? Professor! Não venha. Isolde interrompeu a aproximação do grupo, surpresa evidente em seus rostos. Estou apenas um pouco cansado. New W9 atualizações em novembro. com. Apertando o estômago, acrescentou. Não é nada. Continue. Não deveria haver mais paredes para quebrar, já que estavam quase no 2º andar. Falava com fôlego ofegante. Mal seguem pelas costas. Miau. Dentro de sua armadura, Frey já havia enrolado sua cauda crescida em torno de sua cintura. Oh! Isolde ficou atrás do partido do herói. Frey. Isolde olhou ao redor e murmurou com um blues. Qual é o assunto? Mas antes que pudesse completar sua sentença, ela tremeu. Sauvage. Com o rosto vermelho, ela espiava dentro de sua armadura. Lambe, lambe. Lá dentro, Frey agarrou-se firmemente ao estômago, lambendo diligentemente uma ferida em sua barriga com os olhos suavemente fechados. Prick, prick. Frey já havia encolhido significativamente e até tinha orelhas de gato. Frey. Sauvage, sauvage. Isolde olhou para Frey, que mais uma vez enrolou seu rabo em torno de sua cintura e se aconchegou contra ela. Ela tocou suavemente sua barriga, atenta ao seu entorno. O inferno precisa de mais alguns minutos para se tornar completamente miniaturizado. Isolde murmurou e suspirou. Miau. Frey, contorcendo-se dentro de sua armadura, olhou para ela com um sorriso brilhante. Can't I have more of this screw? Com um pensamento bobo, ela afrouxou o controle sobre sua armadura. Clamp. Como resultado, Frey, pressionada pela armadura, agarrou-se firmemente ao seu corpo e começou a se contorcer. Skir, skir. I need to get used to it to be problematic if someone notices. Mesmo que Isolde estivesse corando, ela decidiu se acostumar com suas ações para evitar levantar suspeitas do observador Veneer. Suspirar. Talvez sentindo-se sufocada, Frey cautelosamente parou de lamber seu estômago. Entertaining desires for one's master in this situation is inappropriate for a night. Above all, his safety comes first. Apesar de seus resmungos internos, a mente de Isolde já estava inundada de inúmeros pensamentos aleatórios. Ela manteve Frey, a quem ela havia jurado lealdade e era legalmente seu mestre, dentro da armadura. Um sentimento de culpa dominava, ciente de que poderia deixar que outros descobrissem isso. Instintos maternos, algo que ela nunca esperava experimentar, e pensamentos bobos passaram por sua mente enquanto Frey se contorcia dentro da armadura. Is this what caring a child feels like?
Ela sentiu um calafrio quando ele lambeu suas feridas, juntamente com vários outros impulsos quando ele olhou para cima e sorriu para ela. Non. Nessa situação avassaladora, sentindo-se mais quente do que nunca, Frey, dentro da armadura, mordeu seu estômago e abanou seu rabo. Sem conseguir se segurar, cobriu o rosto com a mão. Anúncios por Pub Future. Seguiu-se um breve silêncio. Você, atrevido, pequeno. Isolde, atônita, puxou levemente a armadura com a mão trêmula. Se você continuar fazendo isso, no futuro, durante o treinamento você não verá uma visão bonita. Murmurando em voz baixa, ela olhou para Frey, que espiou sua cabeça entre ela e a armadura. Seus olhos arregalaram de surpresa. Svi. Frey balançou a cabeça com uma expressão frustrada. Suspira. Tentando falar, ele percebeu que sua voz só soava como um gato. Ele agarrou sua garganta com uma mão e fez uma cara mal-humorada. Sou voz. Fechando os olhos com força, ele começou a lamber sua barriga novamente. E na terra? Como Isolde o observou com uma expressão desnorteada. Percebendo um padrão para Frey lamber, ela fechou os olhos e focou. Letters? Is everything? What letter? Logo, ela percebeu que as linhas feitas por Frey lambendo formavam formas da linguagem imperial. Could it be that is been trying to convey something to me all along? Sentindo a gravidade da situação, ela se concentrou mais uma vez. De fato, é suspeito. Vener e Alice, que a observavam de perto, começaram a se aproximar de Isolde. Pense nisso, a localização de Frey no mapa de rastreamento constantemente coincidia com a nossa. Seu possível Frey usou magia para nos enganar, mas se não. Eles trocaram palavras com expressões frias e se aproximaram de Isolde, que tremia de olhos fechados. Isolde, aguarde. Professor. Eles começaram a estender a mão em direção à sua enorme armadura. A armadilha. Os olhos de Isolde de repente se arregalaram. Uma armadilha no segundo andar. Ela rapidamente liberou sua energia em todas as direções, usando toda a sua força. Pessoal, caiam para trás. Interrompendo sua busca de repente, ela começou a recuar, suando friamente. Eu tinha a sensação de me perguntar por que tantos assassinos estavam saindo continuamente. Enquanto as pessoas ficavam intrigadas com suas ações, ela já havia tomado uma postura defensiva. Em algum momento, achei estranho que eles atacassem sem dizer nada. Ela murmurou, brandindo sua espada para a frente. Cisle. A energia da espada que ela estava liberando saltou de alguma coisa. Clank, clean. Alguém apareceu diante do chocado Isolde e do partido do herói naquela situação. Pelo menos 100 cavaleiros encheram o salão do segundo andar. Faz frio. Não consigo sentir suas almas. O paladino e Isolde murmuravam, usando expressões tensas. O clima ficou sufocante com a tensão de ambos os lados. Como vocês estão? Entre os cavaleiros, um bispo da Igreja dos Deuses do Sol revelou-se. Qual o significado disso? Vendo seu comportamento ameaçador, Isolde se adiantou e apontou sua espada para ele. Bem, a coisa é se vocês escaparem daqui. O bispo tinha um sorriso benevolente no rosto na época. Seria problemático. Mas sua expressão rapidamente ficou fria, e ele gesticulou. Tudo. O som de lanças sendo brandidas começou a encher o segundo andar. Lamento. Mas isso é uma ordem direta dessa pessoa, então nem eu posso. Logo depois, todos os cavaleiros dirigiram suas lanças de uma só vez. O bispo, ostentando uma expressão aterrorizante, tentou recuar. Todos, ajoelhem-se. Naquele momento, uma voz veio de trás deles. Agora. A voz pertencia a Lulu, que acabará de chegar ao segundo andar, com os olhos vermelhos rubi. Chirp. O quê? Isso é impossível.
O bispo parecia afobado ao ver seus bonecos se ajoelharem. Master Imagem certa composição de Mana Masters está aqui. Lulu antecipou elogios e carinho de Frei e olhou para onde Frei deveria estar. Senhor! Por favor, me acaricie, hein? Logo, ela inclinou a cabeça em confusão. Grrr? Em vez de seu mestre, havia uma mulher em alguma armadura estranha. Lick, lick. Dentro daquela armadura, algo se assemelhava a um gato prateado lambendo ardentemente seu estômago. Mas esse ser misterioso não tinha a mesma composição de mana de seu mestre? Uren. Que? Lulu se sentiu confusa. Capítulo 239 Ajudantes. Ajudantes. Screche. A arma secreta da igreja é impossível. Isso não pode ser. O bispo, que tinha aparecido com confiança diante do povo, murmurou com um rosto pálido. Os cavaleiros sem alma que ele trouxe desabaram, emitindo sons estranhos. O que está acontecendo? É. Percebendo a reação dos bispos, Isolde rapidamente se aproximou dele e apontou sua espada. Eu podia executá-lo agora. A igreja provavelmente não vai protegê-lo desde que você tentou atacar o partido herói. Está bem, baixa isso. Aterrorizado, o bispo gesticulou com as mãos e começou a recuar. Grrr. Pare de fazer truques e fale claramente. No entanto, atrás dele, Lulu mostrou os dentes, segurando seu chão. Devido a ela, Isolde mais uma vez apontou sua espada para ele. De quem são as ordens que está a seguir? Isolde perguntou, fazendo o bispo suar profusamente. Balançar. Abruptamente, ele fechou firmemente os olhos e balançou o braço esquerdo ferozmente em Isolde. Corte. No entanto, um ataque tão óbvio não poderia matá-la. Então, o bispo logo caiu no chão depois de ter seu braço cortado. Meu Deus! No entanto, Isolde e os outros atenção não foi sobre o bispo. Mexer. Estranhamente, o braço esquerdo cortado se transformou em uma forma preta, semelhante a um tentáculo, e se contorceu violentamente no chão. Isso não é normal. Agarrando a gravidade da situação, Vener franziu a testa e se aproximou do bispo, falando em nome de Isolde. Divulgue as ordens que você segue. Tenho as minhas suspeitas. De repente, uma mudança ocorreu no corpo dos bispos. O poder divino que emanava do corpo episcopal desapareceu inteiramente, substituído por uma energia sinistra. Logo, seus olhos azuis ficaram vermelhos, e seu corpo outrora saudável escureceu. O sol negro vai nascer. Observando os rostos enojados e chocados ao seu redor, o bispo murmurou com uma expressão vazia. Tudo. Inclinando a cabeça no chão, ele deu o último suspiro. O silêncio permaneceu no segundo andar momentaneamente. Shaaya. Parece que eles se prepararam para que ele não pudesse expor quem estava por trás disso. Isolde olhou para o bispo cujos olhos negros estavam inchados e o esfaqueou no coração para garantir que ele estivesse morto, e então ela murmurou. Não temos outra opção senão seguir em frente. Isolde encolheu os ombros e Vener, que estava mordendo o lábio, falou com os punhos cerrados. Essa foi uma chance de revelar a verdade sobre Frei. E você se certificou de que ele estava morto? O que você está sugerindo? Poderia ter sido um disfarce inteligente. Deveríamos ter verificado lá fora. Com o prédio em colapso, estavam em uma situação terrível. É melhor não tocar em um cadáver potencialmente perigoso como esse. Isolde descartou as palavras de Vener e avançou calmamente, mas Vener a deteve. Você fez isso intencionalmente, não foi? O que? Não me diga, você está tentando proteger Frei? Todos os olhos focados em Isolde. Você sabe o que, Vener? Isolde afastou a mão de Vener e olhou para ela. Frei sempre amou pão de centeio com manteiga. Enquanto Frei se contorcia de bruços com mais atenção, Isolde corou enquanto falava. Lamber.
É meio assim. Olhando para a expressão fria de Veners, Isolde sentiu a necessidade de repreender Frei, que começara a lamber carinhosamente o estômago. Então, ela tentou mudar o tópico e seguir em frente. Ela parou de repente, com o rosto exibindo uma mistura de vergonha, emoção e suspeita. Você não está por trás disso, diz? Miau. Então poderia ser a igreja? Lambendo-a carinhosamente, Frei parecia transmitir uma mensagem dessas. Skiak. Miau. Isolde, com uma expressão solene, ajustou sua armadura e olhou para dentro. Enquanto Frei assentia, um profundo silêncio a envolvia. Frei olhou para ela, circundando sua cintura com o rabo e a mão. Lamber. Arqueando a cintura um pouco, ele lambeu o ponto sensível com a língua. Pressione, pressione. Pressionando a barriga dela com a mão, ele exibiu um sorriso divertido. Miau. Frei olhou para ela carinhosamente de dentro de sua armadura. Olhando para Frei nesse estado, Isolde sentiu o desejo de mantê-lo nesse estado, e então ela tremeu. Sim, vou cuidar de você agora, Frei. Por fim, sua atenção voltou-se para Frei, que não tinha outra opção a não ser confiar nela. Mesmo que eu tenha que escondê-lo no porão, miniaturizá-lo para caber dentro desta armadura ou seguir o exército demoníaco. Protegerei você até o fim. Ela murmurou seu desejo de longa data. Eu queria que, desde o início, escolhesse ser um educador em vez de um cavaleiro por esse motivo. Desde então, criar você tem sido meu propósito. Em seus pensamentos, cenas antigas reapareceram gradualmente. No dia em que você perdeu sua mãe, no dia em que me derrotou facilmente. Você chorou, expressando medo de não poder mais confiar em mim como agora, agarrando-se. Desde aquele momento. No entanto, sem recordar completamente seus pensamentos, Isolde agarrou sua cabeça e gritou. O que era essa memória? Ela olhou em volta com confusão. Miss Isolde. Naquele momento, Venner se aproximou dela por trás. O que você colocou dentro da armadura que fez você reagir assim? Com um sorriso torcido, ela agarrou a armadura Isolde. Voxos. Simultaneamente, Alice também se aproximou de Isolde e agarrou seu ombro. Não sei porquê, mas o ponto no mapa de localização corresponde consistentemente ao nosso movimento. Alice sussurrou friamente. A tua armadura parece invulgarmente grande. Se espremido com força, um menino esbelto pode caber dentro. De frente, Venner murmurou, de olho em Isolde. Tem alguma coisa a dizer? Venner acreditava que ela tinha a vantagem. Vamos acabar com isto aqui, traidor. Desenhando um punhal, ela começou a inspecionar o interior da armadura Isolde. De repente, um gato prateado olhou para fora do olho em Isolde's capacete, surpreendendo-a. Sem o conhecimento dela, Frei tinha completado sua transformação em um gato. Bate. Frei, o gato, olhou para Venner e estendeu uma pata macia para esfregar o rosto. O que é isto? Só então, o ponto no mapa começou a mexer, intrigando Alice. Lulu também parecia confusa enquanto observava a cena se desenrolar até ver o gato. Seu gato de estimação Masters. O meu. Rapidamente, Frei cutucou a cabeça para fora do capacete e abanou a cauda no rosto de Isolde antes de ser retirado da armadura. O mestre aprecia este gato. Mas há alguns meses, confiei-o à menina Isolde. Desculpa pelo problema que ele causou. Vou cuidar dele agora. Miau. Ela falou enquanto gentilmente o segurava em seus braços. Após a breve comoção, todo o grupo desceu para o primeiro andar, onde a saída foi SSSHH. O primeiro andar dos edifícios foi engolido por uma névoa desconhecida, tornando quase impossível encontrar o caminho. Por aqui. Para Lulu, com seus olhos mágicos, era um pedaço de bolo. Chegamos. Finalmente. Graças aos esforços de Lulus, o partido herói saiu com segurança do prédio e respirou fundo. Vou guiar aqueles que vêm para o primeiro andar.
Lulu disse, depois desapareceu de volta no nevoeiro. Eu vou. Eu vou cuidar do gato. Está tudo bem. Isole, que havia prometido resgatar pessoas antes do prédio desabar, gritou desesperadamente para Lulu. No entanto, Lulu recusou firmemente. Lulu usou seus olhos mágicos para ver o que estava acontecendo dentro da armadura. Ela notou o fervor peculiar no olhar desesperado de Isolix. Simultaneamente, Lulu percebeu que a cavaleira Venera e Alice estavam de olho no gato com desconfiança. Vá por esse caminho. Continue em frente. Obrigado. Ela dirigiu as empregadas correndo para o primeiro andar, longe das hienas olhando para o gato. Miau. Então, Lulu olhou para o gato prateado bocejando e se esticando em seu peito. Do lado de fora, Lulu parecia composta. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Mas por dentro, sua mente estava à beira de explodir. Grrr. Ele parece-se exatamente com o mestre. Não me parece que estou enganado? A composição de mana, os circuitos de mana e a mana radiante enchendo seu corpo. Acima de tudo, mestres olhos de prata que ela tanto apreciava. O pequeno gato possuía todos eles, brincando pressionando seu peito com suas patas macias com uma expressão curiosa. Ela rapidamente começou a lamber o gato de volta. Lamber, lamber, lamber. Por um tempo, o som de Lulu e Frei se lambendo diligentemente ecoou no primeiro andar. O que devo fazer? Isto é uma maldição? Ou um segredo do mestre? Lulu lambeu fervorosamente para transmitir sua submissão. Ela logo parou de lamber o gato, mas o gato continuou diligentemente a lamber os lábios, queixo e pescoço. Submissão? Um prazer culpado começou a se lavar sobre ela, pensando em algo que ela não deveria. Ele está se submetendo a mim agora? Deslizar. E havia mais provas. A cavaleira que acabará de entregar suas roupas de mestre parecia desapontada. Dentro de sua armadura, uma pele de besta, muito parecida com seu mestre, estava lambendo e esfregando sua barriga com cuidado. De jeito nenhum, realmente? Lulu notou a timidez dos gatos enquanto se agarrava a ela. Então, o que devo fazer agora? Ela parecia estar cada vez mais com defeito. Eu sou o animal de estimação Freis, mas se Frei se tornou um gato, eu sou o animal de estimação gatos? Este gato é meu mestre? É isso? Miau. Senhor Cat? Com os olhos confusos, Lulu olhou para o gato. Lambe. Depois de contemplar por um tempo, ela lambeu diligentemente o gato como um sinal de submissão. Miau. Então, com a cauda levantada, o gato fechou lentamente os olhos e lambeu a bochecha de Lulu. Por favor, não me lambas. Lulu usava uma expressão chocada. Você é meu mestre. Não me podes lamber. Isso significa que eu sou o mestre agora? Golpe, baque. Sentindo seu coração acelerar, a culpa e o desconforto a fizeram tremer. Deite-se na frente. Com uma voz trêmula, ela se dirigiu ao gato, que brincou abanando a cauda e mordiscando o pescoço. És simpático, certo? Ele não é meu mestre, apenas um gato, sim, apenas um gato. E, sem ousar confirmar, ela inclinou a cabeça e murmurou. Miau. Enquanto Frei, o gato, estava deitado em seu peito, expondo sua barriga, Lulu momentaneamente desmaiou. Prrrrrrrrrrrrr. Meu. Lulu enterrou seu rosto em sua barriga macia, respirando calorosamente enquanto brincava com seu estômago. Meu. O gato lutando de repente balançou a cabeça. Sua expressão aguçou, surpreendendo-a muito. Desculpa, soluço. Inesperadamente, ele veio a seus sentidos. Sem saber o que fazer, ela começou a ficar pálida. Frei reconheceu que ele havia se transformado em um gato, olhando para o teto com sua pele eriçada, exibindo uma expressão perplexa. E no momento seguinte. Voxos. O que?
Ele pousou no chão de seu peito e rapidamente saiu em uma direção. Mestre! Alarmada, ela apressadamente perseguiu-o. Miau! Ué? Lançando um olhar astuto para Lulu, ele se agachou e assobiou ferozmente, emitindo um som ameaçador. Para qualquer um, era um sinal claro para não seguir. Rumble, rumble, rumble. Ah! Simultaneamente, o edifício sacudiu violentamente. O quê? O prédio deveria durar mais alguns minutos, certo? Ao contrário de sua análise mágica, parecia que o prédio não duraria mais 5 minutos. Poderia ser que seu capítulo é atualizado por novembro, XL.com.m. Neste momento crítico, ela ativou seus olhos mágicos para entender suas intenções dentro do prédio. Logo, ela usava uma expressão sombria. No andar superior, uma menina estava na vanguarda, acompanhada por sobreviventes ainda para escapar do prédio. E a Isolde estava a apoiar uma rapariga. No salão principal, o herói estava caído. Não sei por que ele foi para o andar de cima. Enquanto Lulu podia confirmar visualmente as coisas, ela não podia mergulhar nos corações de humanos ou animais. Assim, ela não tinha certeza se ele foi para o grupo de sobreviventes, Isolde, ou o herói. Ela também não sabia se ele pretendia ajudá-los ou prejudicá-los como parte do exército demoníaco. No entanto, eu deveria ajudar. Afinal, ela era um animal de estimação Freys. E os animais de estimação eram criaturas que mostravam lealdade inabalável aos seus donos. Mestre. Assim, ela fez um voto. Naquele instante, ela resolveu ser seu cão de resgate ou de caça. Vamos juntos. Ela estava determinada a protegê-lo de qualquer maneira possível. Independentemente de sua aparência ou o que aconteceu com ela, ela era um animal de estimação Freys. Enquanto isso, Uf. Glary ainda tinha uma janela opaca diante dela. Apenas espere um pouco mais. Lutando, ela guiou as empregadas feridas à frente. Missão: vá ajudar o herói. Conteúdo da quest: você pode diminuir significativamente a taxa de mortalidade por Eros neste cenário. Aviso: sua vida pode estar em perigo. Herói. Um brilho fraco a envolveu. Vou ajudar-te. Contagem regressiva. Poucos minutos antes de Frey e Lulu subirem. Caramba! O Papa murmurou com os dentes cerrados enquanto observava o edifício distante e secreto com vários bispos. É um fracasso. Os rostos dos bispos instantaneamente escureceram. Fracasso? Mas nosso plano era perfeito. Mesmo o grupo dos heróis precisaria de uma quantidade considerável de tempo para lidar com todas as duplicatas. Como eles fizeram isso tão rapidamente? Eles perguntaram com urgência ao Papa. Todos os bonecos foram desativados simultaneamente. O que? Não sei os detalhes. O importante é, e que falhamos. Começando a suar frio, acrescentou o Papa. Essa pessoa chamou isso de missão crucial. Segurando a cabeça, o Papa afundou-se no seu assento. Sim, foi crucial. Naquele momento, algo apareceu no ar. A todos saudam o verdadeiro Su. Poupe as saudações. Ao vê-lo materializar-se, o Papa empalideceu ao cair de joelhos. Depois de examinar em todas as direções, os enormes olhos falaram friamente. Tolos incompetentes. Os olhos focaram no prédio, estendendo tentáculos de todas as direções. Antes digno, o Papa agora tremia de medo. Se o Deus deste mundo não tivesse intervindo, você teria o mesmo destino que eles. Os olhos que observavam do porão da igreja colocaram tentáculos na parte de trás das cabeças dos bispos, reabastecendo os nutrientes enquanto eles continuavam a olhar para o edifício. O que você quer dizer? No meio do seu terror, o Papa expressou a sua curiosidade. Não foi por acaso, mas sim pelo destino. O Deus Estrela, o Deus Sol e até o Deus Lua. Os deuses desta dimensão fizeram algo que nem eu tenho conhecimento. O que? Um novo ponto de viragem foi gravado na linha mundial. Os olhos responderam.
Informe o Deus demônio. Eles lançaram ao Papa outro olhar assustador. Avise-a para não ser arrogante, tendo emprestado meu poder para aproveitar o sol. Ela não terá uma segunda chance. Sim. Entendido. Um Deus estrela, o Criador desta dimensão, está gradualmente recuperando sua influência. O que? Ao usar o afeto do herói como um desvio, está fazendo algo bastante divertido. O Papa, cuja cabeça estava tremendo, ergueu os olhos quando um arrepio percorreu sua espinha devido à raiva em sua voz. Além disso, até o Deus da Lua tem feito algo recentemente, então estou ficando sem tempo. Se nada mudar, até eu, uma entidade externa, poderei enfrentar a derrota. Os olhos brilharam de fúria. Assim, apresse a cerimônia do advento da criança preparada. Faça o Deus demônio encarnar naquela criança e termine tudo o mais rápido possível. Sim, entendido. Avise o Deus demônio com antecedência. Ela irá transmitir isso diretamente ao Rei Demônio. Com isso, os olhos começaram a desbotar. Antes de ir, vou deixar um presente para você. Um presente, você disse? Observando o Papa encharcado de suor frio, os olhos sussurraram. Já que eles quebraram as regras e intervieram. Estou pensando em intervir a partir de agora. Esse foi o momento em que o núcleo da magia de colapso preparada pela Igreja começou a ficar descontrolado. Estrondo. Estrondo. Como se estivesse à beira do colapso, os arredores tremeram quando um forte estrondo ecoou. Baque, baque. Subi as escadas do prédio rapidamente e corri pelo corredor, observando meu corpo em forma de gato enquanto murmurava baixinho para mim mesmo. Estou ficando louco. Tudo por causa daquele maldito álcool. Eu esperava algumas das reações deles, mas no momento em que cheguei à cerimônia fui desprezado por todos, ignorado pelos meus servos anteriores e até tive que lidar com as ações inesperadas de Ruby. Era inevitável que até meu coração ficasse despedaçado. Posteriormente, bebi álcool para executar a estratégia de cortar relações com Isole, que era a raiz do problema. Achei que revelar minha lealdade ao exército do Rei Demônio e minha intenção de destruir o Império a colocaria contra mim, mesmo depois de eu ser capturado. A estratégia foi várias vezes mais eficaz do que eu esperava. Nunca pensei que ouviria Isole, entre todas as pessoas, dizer que abandonaria seu título de cavalaria e escolheria um caminho diferente. Isso, combinado com meu estado de embriaguez e a situação já confusa, levou ao juramento de um cavaleiro. Além disso, também fui transformado em uma forma miniaturizada com um pergaminho. É claro que, de acordo com meu plano, eu teria que fugir daqui sem que ninguém percebesse, então não resisti ao efeito do pergaminho. No entanto, estar bêbado durante a transformação fortaleceu meus instintos animais. Combinado com as minhas diversas penalidades, o resultado foi que me vi lambendo a barriga de Isole depois de me recuperar da minha consciência lenta. Apenas para aumentar ao limite a suspeita de Isole em relação a mim. Suspirar. A essa altura, eu já estava cercado pelo grupo do herói, tornando muito difícil para mim voltar atrás. Então, por um tempo, não tive escolha a não ser permanecer nesta forma. Não posso ficar assim para sempre. Com esse pensamento em mente, continuei a correr pelo corredor, reunindo forças. Shaaya. Então, Mana Estelar apareceu nos arredores. Parecia que eu poderia usar magia estelar mesmo sendo um gato. Baque. Mas eu não pretendia permanecer nessa forma. De alguma forma, parecia que estava perdendo minha dignidade humana. TSSSS. Com esse sentimento de aversão, desativei rapidamente a transformação, sacudindo a poeira do meu corpo enquanto me levantava. Mãe, mestre. Naquele momento, uma voz familiar soou atrás. Deixe-me ir com você. Por favor. A voz pertencia a Lulu, que gritava desesperadamente. Eu disse para você não me seguir. Não me diga que você não percebeu. Eu não queria que ela se machucasse, então respondi friamente. O que é? Lulu parou de correr em minha direção, cobriu os olhos com uma das mãos e inclinou a cabeça. Isso, suas roupas. Ela espiou por entre os dedos e sussurrou.
Oh! Foi então que percebi que estava nu. Ele, aqui. Então recebi as roupas da Lulu, que ainda corava enquanto cobria os olhos com a mão. Não temos tempo, vou repreendê-lo mais tarde. Vesti-me rapidamente e conversei com ela enquanto corríamos pelo corredor. Conte-me sobre os grupos de sobreviventes no prédio agora. Bem. Rapidamente. Instada pela minha voz ansiosa, ela gradualmente recuperou a compostura e respondeu. Em primeiro lugar, o herói está no salão principal, e Serena e Clana estão lá em cima liderando um grupo de sobreviventes, mas, nessa velocidade. Próximo. Desde o início, o plano era que Serena e Clana fossem enterradas no desabamento deste edifício para influenciar a opinião pública. Claro, o tempo de ativação da bomba da igreja foi mais rápido do que o esperado, então tive que intervir. Serena definitivamente teria calculado o tempo com precisão, então por que houve um erro? Em todo o edifício, alguns membros do exército demoníaco estão espalhados. Esses caras. Eles parecem demônios fracos e de baixo escalão, então não deveria ser um problema, certo? Não havia necessidade de se preocupar com o exército demoníaco também. Eles eram inerentemente maus, mas não eram do tipo que simplesmente morriam em uma explosão. Mas Lulu apenas se referiu a eles como demônios fracos e de baixo escalão? Até mesmo os poderosos oficiais de combate? E há um grupo de sobreviventes no porão. Muitos deles. TSC. As pessoas no porão foram a razão pela qual intervim nesta situação. Eles deveriam originalmente ser resgatados pelo exército demoníaco, mas nesse ritmo, eles ficariam presos. E ao redor do prédio, um número muito pequeno de sobreviventes está espalhado. Isolde está procurando por eles. Eles não conseguiram escapar? Eles podem estar presos sob os escombros ou são crianças pequenas, algo assim. Depois de ouvir o último relato de Lulu, subi com ela ao segundo andar e fiz o pedido. Reúna as pessoas dispersas com Isolde e saia daqui em 3 minutos. Seus fantoches devem ser capazes de lidar com isso. Estamos fazendo uma boa ação? Com um olhar perplexo, ela fez uma pergunta. Vou fazer algo com o herói. Você entende o que quero dizer, certo? Ah! Não mande as pessoas para o lobby. Preciso mostrar a eles um exemplo. Ao dizer isso, desembainhei a espada na cintura e mostrei um sorriso sinistro, que ela retribuiu com um sorriso tranquilo. Esperançosamente, Lulu não será corrompida pelo mal. Talvez eu precise dar a ela alguma educação moral mais tarde. Então, eu vou agora, hein? Enquanto eu estava indo para o saguão. Por que a santa está dentro do prédio? Olhei para Lulu com uma expressão confusa enquanto ela olhava para algum lugar. Apenas deixe-a em paz. Balancei a cabeça e continuei andando. Ela deve ter um motivo para estar neste prédio escuro. Depois de falar, olhei para trás, para Lulu, que hesitou por um momento antes de enviar seus fantoches em todas as direções. Aquela garota. Embora eu tenha evitado uma situação suspeita ordenando ao exército demoníaco que me resgatasse, ainda estou preocupado com ela. Toque, toque. No entanto, eu não podia perder mais tempo, então continuei minha corrida extenuante. Estrondo. Depois de chutar os escombros que bloqueavam a entrada do salão principal, entrei. Frei. Então, Ruby apareceu, deitada no chão cuspindo sangue enquanto estava cercada pelos vários feitiços defensivos de Ariane e pela barreira do paladino mais jovem. Pelo que parece, a mensagem de rádio que recebi de Clana quando era gato parecia ser verdadeira. O que é? Você evacuou aqui? A julgar pelo vômito contínuo de sangue, ela não parece bem. Você não achou que eu iria deixar você entrar aqui, não é? Quando ela se levantou cambaleando e sorriu, eu me aproximei dela. Bem, se você se juntar a mim, talvez. Cale-se. Eventualmente, eu interrompi seu absurdo. Eca. Eu respirei fundo. Claro. Eu empunhei minha espada com força. Bum. Depois, a magia defensiva de Ariane e a barreira do paladino foram destruídas ao mesmo tempo. Você.
Só então o rei demônio, depois de cuspir um pouco de sangue, olhou para mim como se fosse matar. É uma pequena vingança, então fique onde está. Mesmo que meu ataque não a tenha atingido, os destroços que caíam ainda causariam danos consideráveis. Claro, não seria o suficiente para matá-la, mas ela definitivamente sentirá a dor, pois está na forma humana. Frei, você vai se arrepender. Tosse. Dei uma olhada furtiva no rei demônio, que havia caído e começou a engatinhar por algum motivo. Não temos tempo suficiente. Rapidamente comecei a correr para o porão. Agora chegou a hora de pôr fim a esta tediosa cerimônia de inauguração. Estrondo. Eca. Enquanto isso, naquele momento. O que devo fazer? Glary, que liderou um grupo de sobreviventes para o porão, estava suando enquanto olhava para o núcleo giratório de uma explosão mágica no centro da sala. Isso não é bom. Ela liderou com sucesso um número significativo de pessoas até o primeiro andar com suas habilidades. No entanto, todo o chão foi envolvido por uma potente névoa alucinógena e ela ficou perdida. Como resultado disso, ela decidiu mover todos para o espaço subterrâneo, mas o problema era que o núcleo da magia de explosão estabelecida pela igreja estava no porão. Se nada fosse feito, eles seriam varridos e mortos pelo núcleo do feitiço, em vez do prédio em colapso. Faltando pouco tempo para a explosão, tanto ir para o primeiro andar quanto ficar no porão significavam morte certa. Ela parecia nervosa em uma situação tão desesperadora. Gole. Ela engoliu em seco e se aproximou do núcleo. Sinto muito. Herói. Ela tinha um plano quase suicida em mente, entrar no núcleo e neutralizá-lo, liberando seu vasto poder mágico. Eu queria ir retribuir você. Sentindo o calor do herói de olhos bondosos que uma vez acariciou sua cabeça, ela se moveu lentamente. Todos, deem um passo para trás. Ela acenou para o grupo de sobreviventes que se aproximava dela e fechou os olhos. Arrim! Ela estava assustada enquanto tentava correr para o centro. Tim! Eca! Logo depois, algo bloqueou seu caminho, fazendo com que ela segurasse a testa e caísse de bunda pela terceira vez naquele dia. De novo não. Ela temia que pudesse não ter um fundo sobrando nesse ritmo. Então, ela olhou para cima para ver o que havia bloqueado seu caminho. FZZZZ. Uma barreira cheia de poder divino cercou o núcleo da magia de explosão. É perigoso. Ferloche, que em algum momento havia entrado no porão, olhou para ela atentamente. Navegação concluída. Você chegou ao local do herói. Ao mesmo tempo, uma janela de notificação apareceu na frente dela. F. Poderia ser. Diante da situação inesperada, ela se aproximou cautelosamente de Ferloche. Shaaya. Seus olhos se arregalaram de surpresa quando todo o porão foi engolfado por mana cintilante. Isso é um poder que ela já havia sentido antes, diferente do seu poder divino. Esse poder cintilante que antes enchia a prisão subterrânea sob o beco do mercado era inconfundivelmente do herói. Herói. Então, Glary finalmente notou alguém parado atrás de Ferloche. Herói oh! Ela gritou desesperadamente e estendeu a mão. Shaaya. Eu tenho uma dívida. Ela logo foi dominada por aquela força cintilante e a sonolência começou a tomar conta. Reembolsar. Lutando para terminar a frase, ela fechou os olhos lentamente. Shaaya. A última coisa que Glary viu foi a mana brilhante cobrindo a barreira de Ferloche. O toque quente que ela sentiu uma vez, acariciando sua cabeça. Eu tenho que ir retribuir. Com esses pensamentos murmurados, a consciência de Glary desapareceu completamente. Enquanto isso, naquele momento. Ela viu o vídeo de Ruby atacando Frey e correu pelo prédio em estado de choque antes que Glary a resgatasse. E depois disso, tendo se juntado ao grupo de Glary e seguido eles até aqui, Roswin ficou atrás observando tudo. Quando Ferloche apareceu e protegeu todos, e a notificação do sistema indicou que eles haviam alcançado o herói, ela não teve escolha senão descartar suas expectativas anteriores. F.
Olhando fixamente para a janela diante dela, a consciência de Rosvin desapareceu rapidamente.